Comecei. Só tô esperando o Instagram criar público. Já deixou público? Uhum. Legal. Boa noite a quem for chegando. Esperando o Instagram avisar as outras pessoas. Já tô começando com atraso, né? Deixa eu ver que horas são. Quase 10 minutos de atraso. Boa noite a quem for chegando. Quem for chegando e for ficando, coloca um boa noite aqui pra mim, diz de onde tá falando, de onde tá vendo a live. Boa noite, Regis, Gabi, Jordana, Gabriel da minha equipe, Eliana, Ana Betina. Boa noite, passando para prestigiar essa mulher maravilhosa. Só se for você, né, Jordana? Um beijo, minha querida. Jordana tá em Buenos Aires, verdade. Eu vi tuas publicações, mulher, tá longe. Gabi. Oi, Gabi, meu amor, tudo bem? Boa noite, Gabi, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Marisson também tá entrando. Quem for entrando e for ficando, porque muita gente entra e vai embora, vai deixando aqui o boa noite pra mim. De onde tá falando, só pra gente fazer uns minutinhos aqui até a gente começar a aula. Ana Betina, do Paraná, boa noite. O Marisson fala da onde, Marisson? Vão reagindo com os coraçõezinhos aí para eu saber que vocês estão me ouvindo, porque às vezes a conexão não fica muito boa, os comentários acabam demorando para entrar para mim. Imagina, obrigada pelo elogio, Gabi, linda é você. Reajam com os coraçõezinhos aí, aproveitem e pega esse aviãozinho aí, convida os amigos de vocês pelo direct, enquanto eu não começo a aula. Boa noite, Vale Verde, Rio Grande do Sul, adoro o povo gaúcho. Muito bom, tenho muitos amigos aí no Rio Grande do Sul, muitos clientes, muito parceiro, muita gente boa no Rio Grande do Sul. Muito bom, pena que a Nadine não tá aqui, minha parceira de live, quando a gente fala de nutrição. Veterinária maravilhosa, também gaúcha. Tem a Jéssica também, gaúcha. Ixi, um monte de meninas maravilhosas aí que fazem parceria comigo, tudo aí do Rio Grande do Sul. Boa noite, gente. Hoje a live vai ser uma aula, tá? Então, no final da live, eu dou oportunidade para vocês fazerem perguntas para mim durante a aula também, é algo bem dinâmico. Mas hoje a gente vai falar sobre a construção de vínculo e de liderança, que é a base para a solução de quase todos os problemas que eu recebo perguntas no direct diariamente, através de conteúdo no YouTube, comentário, quase tudo que chega para mim. A gente faz uma triagem e a gente acaba percebendo que basicamente tudo seria solucionado com a postura de liderança adequada e a construção de vínculo. Boa noite de Salvador. Boa noite, povo de Salvador. Saudades da live da Nadine. Verdade, também tô com saudade, tá na hora de marcar outra. É que eu tava trabalhando na construção de um curso, Jordana, então a gente deu uma parada com as lives, né? Então a gente está construindo alguns cursos aí ficou muito complicado. Mas agora a gente vai voltar com as lives e eu vou chamar a Nadine. Todas doberistas, verdade. Então você conhece elas, né? Todas, verdade. A Quimera da Nadine foi treinada por mim. O Igor da Jéssica também é aluno meu. Tenho a oportunidade de estar acompanhando o desenvolvimento de alguns desses Dobermans aí. Canil, Dinastia do Molosso. Amo Molosso. Entrou. Coragem Psicologia Canina. Vamos lá. Então, boa noite a quem for chegando. Tranquilo, tudo ao seu tempo.
Sempre será maravilhoso suas lives, já que é feita com muito amor. Isso é verdade. Isso é verdade. Não faço live para marketing, faço live porque eu amo esse contato. Fazer aulas é uma das coisas que eu mais amo fazer. Então, ter a oportunidade de estar aqui com o pessoal, por isso que eu fiz isso aqui hoje, assim, meio sem avisar, né? Deixei a minha equipe aí tudo doida, porque eu avisei agora à tarde que eu ia fazer a live, então, e aí inventei de fazer a live e vim fazer. Tem uma oportunidade de fazer, eu faço. Dinastia Molosso, sou o Davidson. Prazer, deve ser sua primeira vez em live minha. Se for sua primeira vez, seja bem-vindo. Luke Shiba, deve ser o Gabriel. Boa noite. Boa noite de um Shiba temperamental. Todos os Shibas são, né? Cães do grupo primitivo geralmente são bem temperamentais. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver que horas são, que eu marquei um tempinho aqui pra gente começar. Quero perguntar pra vocês, quem daqui é a primeira vez que tá acompanhando live minha? Acho que o Davidson só. Quem é a primeira vez? Exato, Gabriel. Já marquei só pelo Shiba, que fosse você, Gabriel. Eu já tinha respondido alguns comentários seus e já tinha marcado. Quem é a primeira vez em live por aqui? Ana Betina também é a primeira vez, Ana? E legal. E vocês chegaram para... esse pessoal que está chegando a primeira vez aqui, já me acompanha no Instagram, chegaram por YouTube, por indicação. Vamos bater um papo de 2 minutos, tá? E aí a gente vai começar a aula efetivamente. Gabi, minha linda, entrou. Malu Grec também. Boa noite. Quem puder compartilhar aqui, ó, usando o aviãozinho com os amigos de vocês, até porque faz muito tempo que eu não faço live, então o Instagram complica um pouco a entrega, né? Não distribui para todos os meus seguidores. Oi, Malu, meu amor. Boa noite. Quem for chegando, vai falando para mim de onde tá falando aqui para eu dar uma boa noite, enquanto a gente melhora essa audiência com o Instagram aí. Estou ansiosa pelo conteúdo. Que bom, Ana. Acho que você vai gostar, tá? Amo dar aulas. YouTube, os conteúdos são extraordinários. Muito obrigada, Gabriel. Eu tenho uma preocupação em entregar conteúdo verdadeiro. Eu não gosto de ficar fazendo live para fazer marketing, para vender nada. Eu posso entregar, eu entrego. Se não posso, eu não entrego. Simples assim. Porque nem todo o conteúdo que a gente gostaria de dar é possível a gente generalizar. Então, às vezes, tem alguns assuntos que eu acabaria colocando os donos de cães em risco se eu ensinasse algo genérico. Tratar um problema de forma genérica, entendeu? Então, assuntos relacionados à agressividade, por exemplo, é muito mais complicado você fazer conteúdo, porque você pode dar direcionamento errado para a pessoa errada. Então, isso é uma coisa muito mais pessoal, você precisa conhecer muito mais o histórico do cão, ter um pouco mais de cautela para entregar determinados conteúdos para as pessoas. Mas quando é possível entregar conteúdo, que nem o tema que a gente vai falar hoje, que está relacionado à grande maioria dos distúrbios de relacionamento entre cães e donos, a gente entrega. Você entendeu? Porque não tem mistério, não tem segredo. A grande maioria das pessoas... Eu gostaria muito de poder... Eu devia ter printado para compartilhar com vocês a tela de uma pergunta que eu recebi esses dias no meu canal no YouTube, de um rapaz que fala sobre a nova escola falando sobre liderança. E eu gostaria de começar a minha aula falando sobre aspectos de liderança e vínculo, usando essa deixa. O que vocês precisam entender, gente? Cães possuem um complexo de linguagem riquíssimo, tá? Então, assim, eles possuem um complexo de linguagem. Eles vão usar essa linguagem de forma diferente para se relacionar com outros cães e para se relacionar com pessoas. O que nunca vai deixar de existir é o instinto canino dentro dessa realidade aqui, tá certo? Dentro deste cão, o que determina o comportamento dele, a natureza dele, é o instinto dele. Então, isso nunca vai deixar de existir. Então, o comportamento de liderança nunca vai deixar de existir enquanto a gente relacionar cães com outros cães. Tá? Não depende da escola, porque isso é realidade humana. Tá? Não importa o quanto você acredite ou você entenda. O que muda é essa relação de cães para humanos. Aí a gente não pode colocar os cães dentro do mesmo aspecto, tá certo? A forma como eles vão relacionar
o padrão de liderança deles, quando esse relacionamento é com humanos, muda totalmente. Tá certo? Então é isso que a nova escola precisa entender. Quando a gente fala de nova escola de etologia, a escola que eu me formei há 25 anos atrás, já eram de professores à frente do tempo deles. Porque a gente já sabia disso, gente. Quem estuda etologia sabe que o relacionamento, ele depende de espécies. Então ele vai se relacionar com a espécie dele de uma maneira e com outra espécie de outra maneira. O que acontecia era aquela leva de um profissional que vinha sem muito estudo e trabalhava esferas comportamentais. Tá certo? Que a gente chama de... a grande maioria dos trabalhadores da sinofilia antigamente eram só adestradores. Então não era muito comum conhecimento técnico e estudo de etologia, que é o que eu estudei, a sinologia e etologia. É um estudo, gente, é uma ciência, tá? Então, assim, não era muito comum. Então, esses trabalhadores, o que eles faziam? Eles subjugavam o cão pela força. E eles acreditavam que liderança tinha uma relação com força, tinha uma relação com subjugar o cão. E isso não funciona. Tá certo? A liderança, ela é construída através do vínculo, e vínculo o cão escolhe com quem ele tem. Quero deixar claro aqui uma coisa pra vocês. O cão pode obedecer vocês. Ah, Adriana, mas o meu cachorro me obedece. Ótimo, perfeito, parabéns. Eu tenho um vídeo muito legal que eu quero deixar como lição de casa nessa aula, para que vocês assistam quando a gente terminar aqui, que chama Os 4 Estágios da Liderança Canina. Esse vídeo está no meu IGTV. E eu acho importante para vocês entenderem, para eu não ficar me prolongando aqui. Quando terminar essa aula... Vocês que estiverem disponíveis a aprender comigo, eu me proponho a fazer essa aula, dar continuidade nessa aula numa outra live se a gente não conseguir terminar hoje. Porém, eu vou pedir para quem estiver assistindo isso, com a finalidade de aprender, como lição de casa, sair daqui, ir lá no meu IGTV e assistir esse vídeo que fala sobre os 4 estágios da liderança canina, tá? É uma aula, gente. Eu entrego conteúdo que eu aprendi em aula de etologia 20 e poucos anos atrás. Tá lá. De graça para vocês. As pessoas não assistem porque a grande maioria tem... Desculpa. Deixa eu só finalizar aqui meu WhatsApp, que senão começa a aparecer notificação. A grande maioria das pessoas não quer aprender, entendeu? Não quer dedicar um tempo para ir lá, tirar um tempinho para estudar, tá certo? Então o que acontece? Dentro dos 4 estágios da liderança canina, existe um tipo de cão que é aquele que a gente chama como cão interesseiro, tá? E o que é o cão interesseiro? É aquele cão que aprende a obedecer por subserviência, por necessidade ou por interesse. Cães são animais muito inteligentes, então eles vão te obedecer por alguma razão. Se você fizer eles terem medo de você, eles vão te obedecer por medo, tá? Por sobrevivência. Se for uma dependência, o instinto de sobrevivência também vai fazer com que esse cão te obedeça. Não é pelas razões certas, tá certo? Obedecer por ter entendido o comportamento de liderança, te aceitar como líder é uma coisa. Te obedecer por necessidade e por sobrevivência é outra. Oh, meu Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Antes de a gente começar, eu quero as pessoas novas que estão entrando aqui me dando boa noite, que eu vou começar a aula agora, tá? Eu só vim fazer uma introdução para vocês. Deixa eu ver as perguntas que estavam aqui. Sim, estou ansiosa pelo conteúdo. YouTube, os conteúdos são extraordinários. São mesmo. Esperem até vocês verem o curso, gente. Tá sensacional. Eu demorei muito tempo para fazer curso porque eu sou muito exigente. Ou eu faço algo, com perdão da palavra, fodástico, entrego um conteúdo excepcional que não existe no mercado, ou eu não faço. Para fazer mais do mesmo, eu prefiro não fazer. Então, esse foi um conteúdo muito bem pensado e tá excepcional, gente. Antes de adquirir, comprar meu cachorro, pesquisei muito, principalmente com... Nem vou falar o nome, tá? Porque eu não gosto da metodologia dessa pessoa. Inclusive, hoje estava bloqueando ele no meu YouTube, porque ele tem tanta ciência no que ele fala, que ele precisa ir lá nos comentários do meu YouTube e fazer propaganda do canal dele para os meus seguidores. São públicos totalmente diferentes. Esse é o tipo de escola que eu estava falando, que acredita que liderança tem a ver com subjugar o cão. Certo? Eu não sou mimimi, eu não sou a favor da humanização, quem me conhece sabe disso, não tem nada de mimimi aqui. Mas o que esse senhor preconiza é a criação de vira-lata.
de cão sem raça definida, é trabalhar com um tipo de temperamento e entregar isso para pessoas que não estão preparadas. Então eu não concordo com a metodologia dele, não concordo com nada do que ele diz. Ele fez um vídeo absurdo falando que Rottweiler não é um cão, falando inclusive de um professor meu chamado Bruno Taus, de que o Bruno tinha sofrido um ataque sobre Rottweiler. Ele não sabe o que ele está falando. Certo? Eu sou criadora da raça há 24 anos, meus cães convivem com crianças, todos os cães que saem daqui vão para famílias conviver com criança, então assim, deixa pra lá. Cheguei do canil Dinastia Molosso. Boa noite, seja bem-vindo, Davidson. Vamos lá então. Hoje no adestramento e na etologia vive um grande dilema, ao meu ver, com isso de adestramento positivo e negativo, marketing ou loucura no meu modo de ver. Dizem os adestradores positivos hoje que não existe mais dominância e liderança. Então, é disso que eu estava falando. A dominância e a liderança sempre vai existir. O que muda é a abordagem do cão quando ele se relaciona com pessoas. O que eu vou ensinar para vocês, o que vocês precisam entender é que cães possuem um complexo de linguagem. Para que a gente se comunique com eles, estabeleça a liderança, a gente precisa falar a língua deles. É isso que muda, tá certo? Boa noite, cheguei, boa noite, um monte de gente dando boa noite aqui. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada, Gerson, JC. Boa noite, Adriana, estou acompanhando sua live, você sempre passa muito conteúdo maravilhoso por aqui. Muito obrigada, Cláudia Carvalho. Boa noite, Mr. 783433. Eu parei de seguir o Jairo porque ele quer falar de tudo, mas não pesquisa nada. Exatamente. Exatamente. Nem falo mais nada. Eu tenho escola para falar, tá certo? Então, assim, o Jairo é um adestrador. E a gente precisa entender a diferença entre adestrar e trabalhar emoção, instinto e psicologia de cães. Tá certo? O adestramento, ele condiciona o cão a comandos básicos que ele vai atender sob comando. Então, precisa de dois indivíduos quando a gente fala de adestramento. Precisa do cão e precisa de ter alguém para comandar esse cão a um gesto de obediência. Quando a gente trabalha relação instintiva do cão, a gente ensina esse cão. Tá certo? A gente trabalha numa esfera diferente. Tá? Por exemplo, meu cachorro é muito ansioso. Como é que um adestrador vai resolver isso? Toda vez que o teu cachorro começar a pular, toda vez que o teu cachorro começar a uivar, então você vai ter que dar um comando para ele, ele vai atender sob condicionamento, mas você não sanou o problema na origem. Tá? Então, para isso, a gente precisa estudar. Não sabia dessas coisas, ele parecia ter muita experiência. Tem muita gente que fala muito, é muito bom de falar, tá? Mas só fala absurdo. Então, tem muito seguidor que segue ele e acha que ele é experiente pelo que ele diz, mas as poucas coisas que eu vi dele realmente é uma decepção. Porque, no meu ponto de vista, é um desserviço, tá? Principalmente um cara que fala contra a raça, do jeito que ele falou, é um desserviço, tá? Banalidade, dispensado. Adriana, você é a nossa encantadora de cães nesse país. Obrigada, JC. Realmente são coisas muito diferentes. Para mim não existe adestramento 100% positivo. Quem diz isso está mentindo. É lógico que não. A gente trabalha esferas, aspectos positivos e aspectos negativos. Tem que aprender a equilibrar os dois. Tem coisas que a gente precisa ignorar, tem coisas que a gente precisa negativar e coisas que a gente precisa reforçar. A ideia é exatamente essa. A gente usa o erro do cão para conseguir o acerto e a gente foca mais no aspecto positivo. Por quê? Porque cães sempre têm uma tendência a aprender mais quando o reforço é positivo. Então, o que a gente faz? Existem alguns truques que a gente usa o erro do cão para fingir que ele acertou, e eu vou, num determinado momento, explicar isso melhor para não parecer loucura para vocês. Mas existe alguns truques que a gente faz isso. A gente usa o erro para fingir que o cão acertou e usar essa esfera de estímulo positivo. Por quê? Porque o cão foi feito para trabalhar em conjunto com o homem. Toda vez que ele acerta, a gente está falando muito mais rapidamente com o instinto dele do que quando a gente quer mostrar para o cão que o cão errou. O cão não entende o condicionamento do cão. Entendam que dentro da natureza instintiva dele, tudo aquilo que ele fizer, para a natureza dele está certo. Tá certo? Então é muito complicado você convencer um cão que ele errou.
Por isso que trabalhar, por isso que é a importância que eu falo para vocês de estudar. Não é só entender a técnica, é entender o porquê disso. Por que estímulos negativos não funcionam tão bem? Porque cães não foram feitos para entender aquilo que é uma conveniência nossa. O não é uma imposição e um condicionamento humano. Porque o cão, ele sempre vai fazer aquilo que a natureza dele, quando ele é bem moldado e bem condicionado e se cria um comportamento, ele vira resultado no meio. Se não tem ninguém para comandar, se não tem um líder, quem é que vai comandar esse cão? O instinto. Então o instinto dele, a natureza dele, vai sempre determinar que ele faça aquilo que parece certo, aquilo que parece coerente, tá? Vou dar um exemplo muito clássico. Vocês compram um tapete e colocam no chão da tua sala, o cachorro vai lá e faz xixi. Pra você isso é errado. Então você vai dizer pra ele não. Como é que ele vai entender que ele não pode fazer xixi no tapete da sua sala? Expliquem pra mim, como é que o aspecto negativo funciona nesse caso? Como é que eu convenço um cão que ele está errado quando a natureza instintiva dele está dizendo que aquilo é certo fazer? Vocês entenderam por que o aspecto negativo não funciona nessas questões? E aí a gente fala, treinamento em aspecto positivo tendo coerência e entendimento da natureza instintiva. Não é trabalhar essas questões de mimimi que a gente vê por aí, tá? É ter conhecimento da natureza e do comportamento instintivo, tá certo? Então eu vou começar a aula. Você é incrível com os animais, parabéns, adoro ver você falar sobre o assunto. Luciana, obrigada, Lu. Adriana, tudo que você falou no vídeo de liderança aconteceu com meu Shiba com 3 meses. Ele fez cocô, ele fez xixi em minha cama. E eu e minha mulher, acho que éramos várias coisas, mas filhote ficava na cama. Excesso de liberdade. Tá certo? Então, até aqui ficou claro pra vocês, gente? Subam os coraçõezinhos aí pra mim. Até aqui ficou claro? Deixa eu prender meu cabelo, que eu odeio fazer live de cabelo solto. Subam os coraçõezinhos pra mim. Até aqui ficou claro? Espero aprender muito por aqui hoje. Vai aprender. Vamos aprender. Claro pra todo mundo? Até aqui, eu vou ir dando umas paradinhas, tá? Porque se deixar eu falo até amanhã, eu vou dando umas paradinhas, porque em alguns momentos eu vou fazendo adendos, eu só sei fazer aula assim, e aí eu vou dando umas paradinhas pra gente dar uma realinhada se alguém ficou com alguma dúvida, tá? Sem contar que não dá pra eles diferenciar por conta do tapete higiênico. Cães sempre vão procurar uma região que absorva pra fazer o xixi deles. Então, o teu tapete absorve, para eles é lógico que ele possa fazer xixi ali. Então, assim, o cão só vai entender o não quando eu mostrar para ele o que eu espero dele. Aí o não faz sentido. Aí o aspecto negativo do treinamento funciona. Então, o truque para o negativo é exatamente a gente mostrar para o cão. Não basta eu dizer não, tá? Eu negativo sim. Corrijo, mostro para o cão o que eu espero dele, tá? Se eu não mostrar pro cão o que eu espero dele, de nada vai adiantar. Aí, através do erro, eu consigo o acerto. Tá certo? Um truque muito básico que eu falei, eu vou falar, então vou falar antes de fazer a aula, que a gente faz pra isso, é um truque de treinamento de higiene, tá? Ao invés de a gente pegar o cão que errou, ir lá e negativar ele porque ele fez xixi fora do lugar, se for um filhote em treinamento, o que a gente faz? A gente engana ele. Pega o tapete higiênico dele, seca o xixi dele, sem que ele veja, detalhe, ele não pode ver você secando. Pega o tapete higiênico, seca aquilo, leva para a área dele, mostra para ele nunca vai entender que foi você que secou, ele vai achar que foi ele que fez, e aí a gente positiva. Então, através do erro, eu tenho uma oportunidade de conseguir o acerto. Tá certo? Até aqui ficou claro para vocês, gente? Desculpa. Posso começar a aula? Então vamos lá. Claro? Gente, desculpa, não sei se é a posição que eu tô, os comentários sobem muito devagar para mim. Tá, então vamos... Tá certo. Tá certo, então vou começar, tá?
Então vamos começar pela questão da liderança, que eu já fiz aquela introdução lá no começo para vocês entenderem, que cães mudam a postura quando eles se relacionam com cães e quando eles se relacionam com humanos, tá? Então eu não posso subjugar um cão como um outro cão alfa faria com ele, porque é um relacionamento diferente. A gente se aproveita do entendimento dessa linguagem e conversa com o cão numa língua que ele vai entender, tá? Isso não significa se comportar como um cachorro, tá certo? A gente manda mensagens pro cão o tempo inteiro, tá? Nessa convivência muito próxima, principalmente as pessoas tendo uma tendência a humanizar cães, trazendo cães cada vez mais para perto do convívio humano, a gente passa mensagens pro cão o tempo inteiro. Vou dar exemplo para vocês. O Gabriel aqui do Look Shiba comentou sobre o xixi e o cocô na cama dos donos. O que costuma acontecer? As pessoas trazerem esses cães para uma relação muito próxima, darem liberdade para cães que não estão prontos para receber esse tipo de liberdade. Naquele vídeo que eu falei para vocês do IGTV, do 4 estágios da liderança canina, a gente vê isso com muita clareza. Por quê? Porque quando você dá liberdade em excesso para o cão, ele entende que ou ele é o líder ou ele é o segurança VIP do líder, tá? Isso é a linguagem canina dele, é o entendimento dele, é como ele vai te relacionar dentro da realidade instintiva dele, é como ele vai te ler. É como se ele já tivesse personagens traçados na cabeça dele e ele encaixa você nisso, tá certo? Como é que isso funciona? Quando a gente fala sobre esta forma como o cão enxerga as pessoas, dentro de uma realidade canina, num relacionamento só entre cães, o processo de liderança é muito real. O processo de relação social com a matilha é muito real. Embora eles se comuniquem de forma diferente com vocês, essa natureza existe, eles não conseguem te encaixar muito longe disso. Eles vão aprender através do meio e através da observação se comportar de forma diferente, mas eles não conseguem se distanciar muito disso, tá certo? A gente que não vai se comunicar diretamente como um cachorro, mas a gente vai se aproveitar dessa linguagem. Então, dentro da natureza canina, pensando só naquele estágio grupal de matilha, existe o líder e existe aqueles caras que o líder escolhe para ser o segurança dele. Pensando que você é o líder, se colocando ali na posição de alfa canino, tá certo? Não de alfa humano. Quem que vocês escolheriam para ser o segurança de vocês? Vocês escolheriam alguém que fique longe de vocês? Vocês escolheriam as pessoas mais fracas do grupo? Ou vocês escolheriam os caras mais fortes do grupo? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Quando a gente dá liberdade demais para um cão, se ele não entende, por não ter capacidade hormonal ainda, por não ter amadurecimento instintivo de que ele possa ser o líder, ele entende que você o está elegendo por ele ser tão forte quanto você. Quando o líder perde a sucessão dele no grupo para um outro cão, ele sempre vai perder para alguém semelhante a ele. Tá certo? Existe isso, eu poderia falar horas sobre isso, porque existem aspectos hereditários, aqueles cães que vão ser líderes mais assertivos, porque já carregam uma história genética, a ancestralidade de serem líderes, né? Como se fosse uma coroa que se passa à frente, isso se passa de forma genética, isso a gente vê em cães. O temperamento, deixa eu até colocar aqui, para eu não esquecer de falar disso para vocês, a gente vê em cães trazendo isso de forma muito impressa em algumas linhas de sangue, mas a gente também vê os azarões que ganham a liderança assim na sorte, né? Tipo, não tem uma ancestralidade de liderança, mas vai lá e tenta a sorte e ganha, mas são sempre os cães mais fortes do grupo. Então entendam que a gente passa a linguagem, a gente conversa e passa mensagens para esses cães o tempo inteiro dentro do nosso relacionamento. Quando você permite uma proximidade, você está dizendo para esse cão que ou ele é o líder ou ele é tão forte que você. Tá certo? Por quê? Porque você vai entregar a sua liderança para aqueles que são tão fortes quanto você. Você está falando da sua vida, da sua sobrevivência. Então você não vai entregá-la para qualquer um. Tá certo? No primeiro sinal de fraqueza seu, esse cão entende que ele está apto a tomar o seu lugar de liderança, tá? E aí que os problemas começam a acontecer,
Tá certo? A gente dá liberdade para um cão que não está preparado. Você acha que está falando uma língua humana, ele está entendendo uma língua canina. Você está registrando informações e memórias, ancorando informações para esse cão. Ele registra, condiciona e entende. Tá? Outra coisa muito comum que as pessoas fazem no relacionamento diário, que para você é uma coisa e para o cão ele entende como uma mensagem paralela, que ele vai entender na língua dele, são pessoas que alimentam os cães primeiro que elas mesmas, tá? Dentro da realidade canina, quando a gente pensa lá naquele relacionamento, naquela realidade que o cão conhece e entende, porque ele não entende a sua, isso é um relacionamento, uma realidade humana, quem é que come primeiro? Se vocês quiserem ir respondendo as perguntas que eu vou fazendo, pode responder, tá, gente? Ficando dúvida, vocês podem ir fazendo, para vocês não esquecerem, e depois eu volto e leio. Quem é que come primeiro dentro de um relacionamento de matilha? Quem é que se alimenta primeiro quando a gente fala de um relacionamento de matilha? Sempre vai ser o líder, tá certo? Cães, o restante do grupo, subalternos, né, os súditos, não vão se alimentar antes que o líder se alimente. Então, quando você acha que você está sendo gentil com o teu cão, que você está sendo preocupado com a alimentação do seu cão, que você está sendo atencioso e você alimenta o seu cão antes de você, o que é que você ensinou para o teu cão? Então, construir liderança é algo muito importante, tá certo? O cão escolhe com quem ele vai ter vínculo e obrigatoriamente você só pode ser líder se você tiver vínculo. Ao contrário, não. Um cão pode obedecer uma pessoa a quem ele não respeita como líder pelas razões que eu já expliquei lá no comecinho, tá? Por subserviência, por instinto de sobrevivência, por medo, por coação, todos eles vão estar relacionados ao mesmo instinto, que é o de sobrevivência. Então, eu não sou burro, eu sei que eu preciso de você para sobreviver, então é melhor eu te obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porém, ser líder depende da condição imediata de ter vínculo com esse cão. Beleza? Se a gente pensar que ter vínculo é ter respeito, é ter confiança, é ter amizade, e que o líder é aquele cara que garante a diretriz, o vínculo vai ser construído pela relação de confiança. Então, aquela velha escola que acredita que subjugar faz com que você seja o líder, não faz. Subjugar faz com que o cão te obedeça. Ser líder depende de uma relação totalmente diferente. Cães são animais sociais. E cães são animais sociais de matilha. Eles precisam de um líder, eles precisam de um grupo, eles precisam desse direcionamento. Eles foram feitos para trabalhar em conjunto com o homem. Junto, não subjugado. Tá certo? Dentro de uma matilha, aqueles que são subjugados por alguma razão. Então, o líder, existem os líderes assertivos e existem aqueles que, como eu disse, os azarões que vão tentando na sorte e não tem tanta assertividade na liderança. Então, inclusive, o vídeo que eu postei ontem, que todo mundo achou que era o filme, como é que é o nome do filme, gente? Chamado da Floresta. Eu fiz um taser explicando isso, tá certo? Quem tem razão não precisa gritar. O líder coerente não é aquele que subjuga. Ali, daquele videozinho que eu fiz o taser, ele tá bem claro isso. Um líder que é abusivo com o seu grupo, aquele que impõe a força, para mostrar para vocês exatamente esse exemplo, mas da forma humana, tá? Aquele que impõe essa liderança na primeira oportunidade, ele vai perder, tá certo? Ele vai perder a liderança na primeira oportunidade. Porque se eu te obedeço por subserviência e por medo, dependendo do temperamento desse cão, isso vai se voltar contra você mais cedo ou mais tarde. Cães com medo são uma bomba relógio. Por quê? Olha aí de novo um gancho para vocês. Porque a importância de entender não o comportamento, que é aquela esfera final, aquilo que a gente pode ver, mas entender a origem. O medo, ele aciona automaticamente o gatilho do instinto de sobrevivência. Se eu tenho medo, eu preciso me defender. Se eu tenho medo, a minha vida está em risco. Automaticamente eu não vou me entregar para você. Quando o cão põe limites a uma pessoa, isso eu recebo muito no direct, recebo muito no YouTube. Vejam lá, se vocês querem fazer aula comigo, aprendam, vão lá, vejam as dúvidas das pessoas. Vocês vão entender do que a gente está falando.
as pessoas falam pra mim, Adriana, meu cachorro não deixa eu tocar. Eu não posso fazer carinho. Quando o cão impõe limites, quando o cão tem essa resistência, se ele tem temor da sua aproximação, é porque ele está acionando o gatilho errado, a sua presença. Então não existe construção de vínculo quando não existe entrega. Está certo até aqui, gente? Vocês estão gostando da aula? Quero ver os coraçõezinhos subirem. Se ficou alguma dúvida, vai mandando aqui que eu vou fazendo essa parada, porque agora a gente vai começar falando sobre a construção de temperamento, de sinolidade, que é a personalidade relativa à personalidade humana, temperamento, sinolidade e instinto, tá? E comportamento. São as esferas primordiais que vocês precisam entender para conhecer a natureza instintiva e emocional de um cão, tá certo? Depois que eu te conheci, eu duvido dos outros profissionais. Meu maior medo é pegar um cão e acabar estragando ele por confiar em um profissional ruim. Você não vai correr esse risco porque você tem eu na sua vida, né, Gabi? Adriana, tava com um adestrador que jogava spray de citronela pro cão não rosnar mais para o osso. Então, você tá falando exatamente do que eu queria falar. Esse cara é um imbecil, tá? Ele é um boçal. Porque você veja bem, ele tá tratando o resultado final. O que é o comportamento, gente? É o resultado final de uma ação. Ele resolveu o problema do cão? Ele entendeu por que o cão estava rosnando pro osso, pro objeto, pra pessoa, sabe lá por quê? Então ele condiciona no máximo o cão a ter medo do spray. Ele não muda o comportamento. Ele pode condicionar a negação daquele comportamento. Mas se o cão não extravasa, porque cães não foram feitos para segurar comportamento, gente. Quem faz isso é a gente. A gente sabe condicionar socialmente, aí eu não posso fazer. Aí isso, olha, não é conveniente, eu não posso me comportar assim. Cães não foram feitos para suportar nível de estresse. Tá certo? A natureza canina, quando um cão... Isso modifica até a relação de longevidade de um cão. Existem estudos que falam sobre o envelhecimento celular de cães que vivem em relação de estresse. Tá certo? Cães de trabalho, cães de guarda. Então, cães não foram feitos para funcionar num nível de estresse por muito tempo. Ele sobe esse estresse, ele precisa dar vazão a esse estresse. Isso, por essa razão que alguns cães aprendem a rosnar, aprendem a morder e aprendem até se comportar desta maneira como se fosse uma forma viciante. Eu vou te dar um exemplo. Cães que num nível de estresse, que são muito agitados, que são muito estressados, que começam a rodar em círculo. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam diminuir esse nível de estresse. Aí, em algum dia, em algum momento do comportamento dele, ele aprendeu a fazer um movimento, morder cauda, andar em volta do próprio rabo, cavocar, ou morder pessoas, e ele aprendeu que com esse comportamento, o que aconteceu com ele? Abaixou o nível de estresse. Eu fiz isso e o meu estresse diminuiu. Automaticamente ele vai condicionar esse comportamento a algo que baixa o estresse. Então, quando você ensina um cão a ter medo do spray, gente que joga água na cara do cachorro, gente, vocês só estão ensinando o cachorro a ter medo de água. Porque se ele não extravasar por ali, ele vai fazer algum outro tipo de manobra, de movimento para extravasar. Porque ele não suporta viver nessa camada, nesse nível de estresse. Ele precisa baixar. O instinto dele vai enviar comandos o tempo inteiro pro mental dele para que ele saia daquela esfera de estresse, tá? Por quê? Porque o estresse relaciona o cão automaticamente ao instinto de sobrevivência. E quando esse instinto está acionado, ele determina pro cão o quê? A ação. Eu preciso agir, tá certo? Então ele vai condicionar algum comportamento. Alguns cães viciam, existe a relação de vício canino, tá certo, gente? Por quê? Porque o estresse ele libera adrenalina e o comportamento que faz esse estresse baixar libera serotonina, endorfina, hormônios relacionados ao prazer, que para nós humanos a gente consegue acionar esses hormônios através de droga sintética. Então, o processo de vício é muito parecido com o dos humanos que usam droga sintética para conseguir o mesmo efeito. Sacaram, gente? Eu já tô saindo das esferas de liderança, tá? Se eu estiver confundindo vocês me falam. Essa aula é um tapa na cara. Espera para ver até o final. Eu tenho vários outros tapas na cara para dar.
Mesmo fazendo essas coisas, tenho problemas pontuais. Exatamente. Sempre vou comer e dou para ela primeiro. Tá vendo, Cariane? O líder se alimenta primeiro. Então vamos lá. Gente, tá claro até aqui? Vocês estão gostando da aula? Tô me prolongando demais porque eu saí aí já do assunto. Olha, alunos meus entrando aqui na live. Minha mulher precisa ver isso. Eu vou deixar salvo, dependendo da minha equipe, até amanhã. Eu não sei se o Gabriel da minha equipe tá aí, se ele tá assistindo ou se ele tá quietinho, se ele tá indo, se ele tá assistindo, se ele tá aí nos comentários. Se você estiver aí assistindo, Gabriel, dá um oi pra mim aqui nos comentários e aí a gente vai determinar até que horas essa live vai ficar liberada, se ela vai ficar disponível, aí o pessoal da equipe que vai decidir. Obrigada, Cariane, fico feliz que você tenha gostado. Gerson tem o filhote Rottweiler com 73 dias. Ele não deixa eu encostar nele na brincadeira. Então, filhotes com essa idade, eles são muito instintivos. Por quê? Eu vou entrar nesse assunto exatamente agora, Gerson. Então não perde daqui pra frente, tá? São filhotes muito instintivos. Então, a partir de agora, começa a ser formada a relação do que a gente chama de sinolidade, tá certo? Só um minutinho. Só fazer um adendo aqui para não esquecer. Vamos lá. O que cria a sinolidade do cão é o que a gente chama de índole, tá? É isso que individualiza o cão. Então, deixa eu começar pelo comecinho, ver se está chegando mais alguém. Deixa eu ver se o Gabriel respondeu. Acho que o Gabriel, se ele está aí. Kaique, boa noite. Então vamos continuar. Estou esperando o Gabriel responder. Gabriel, deixa eu te explicar uma coisa. Relacionado a acessórios, existem algumas coisas que eu não recomendo. Outras, depende muito da situação e da finalidade que a gente quer com o cão. Se o cão é só um cão de passeio, se é um cão que traciona, se não é um cão que traciona, se é um cão de trabalho, depende da finalidade do cão. E depende até da forma como ele foi manejado. Cada ferramenta tem que ser usada com inteligência e com sabedoria, tá? Usando-se a ferramenta certa. Eu não tenho nada contra a guia unificada, mas não serve para todo cão. Tá certo? Então vamos lá começar, gente. Agora vamos começar a aula, não que antes não tenha sido aula efetivamente, mas a gente vai começar do comecinho, tá? Porque tudo isso daqui que eu fui falando pra vocês são ganchos pra vocês irem entendendo, e a minha cabeça funciona muito assim mesmo, tá? Eu não gosto de fazer aula com roteiro, então, às vezes eu dou umas enlouquecidas. Se deixar, a gente vai fazer aula aqui até amanhã. Então, vamos começar pelo começo da minha aula de liderança e vínculo, que seria a aula que eu daria para alunos propriamente dito, tá? Então, não estou escondendo conteúdo nenhum de vocês. Espero que quando essa aula terminar, que vocês que gostaram da aula ajudem a divulgar, porque o Instagram está complicando bastante a entrega para nós. Então é um conteúdo rico, com informação importante, com informações valiosas. Eu entrego um conteúdo verdadeiro aqui. Vocês ajudem a divulgar isso para os amigos de vocês, mandando via direct, mas principalmente indo lá, comentando, curtindo, porque isso é uma coisa muito comum. As pessoas assistem a live comigo, mas depois, quando a gente deixa ela salva, elas não vão lá e comentam: olha, gostei e tal, não sei o que, e marcam os amigos e divulgam esse material, tá certo? Então eu vou começar pela minha aula do começo, tá? Mais à frente eu volto a interromper novamente, caso tenha alguma dúvida, tá certo? Enquanto isso eu quero ver os coraçõezinhos subirem aqui, mostrando que vocês estão gostando, tá bom? Então vamos lá. A minha aula de liderança e vínculo consiste em explicar primeiro para vocês o aspecto de linguagem, mas para isso vocês precisam entender o que é um cachorro. Quando a gente pensa num cão, a gente tem que visualizar o cão como se ele fosse uma esfera, tá certo? Essa
parte externa da esfera é o comportamento, gente. O que é o comportamento? É o resultado final de uma ação. É aquilo que vocês podem ver. Não necessariamente esse comportamento tem uma origem também relacionada às esferas do que o cão aprendeu, tá? Muitas vezes isso pode vir lá da esfera instintiva, pode vir da esfera emocional, e isso vocês vão entender mais à frente da nossa aula. Então, visualizando o cão como se fosse uma esfera, aqui atrás, aqui na base, né? Por fora de tudo está o comportamento. Aqui dentro, né? Logo após essa esfera, está outra esfera mais importante do cão. Tá certo? Então, como se a gente pensasse numa cebola, né? A parte externa é o comportamento, essa parte logo abaixo é o temperamento, que tem a ver com carga genética, com hereditariedade, com linha de sangue, com ancestralidade. O que é temperamento? A gente não muda. É aquilo que dá inclinação para o cão, porque somado à personalidade, que vocês já vão entender o que é, que na etologia a gente chama de sinolidade, é o que forma a individualidade do cão. Tá certo? Então, o temperamento é o que lhe dá inclinação. Por exemplo, covardia e coragem, tá? São aspectos relacionados a temperamento. Cão nasce corajoso ou ele nasce covarde. São características que são trazidas pela ancestralidade, pela linha de sangue, por pai e mãe, a quem a família desse cão pertence. Tá certo? Então, voltando aqui, a primeira camada, aqui logo abaixo, né? Aquelas que você pode ver. Comportamento. Depois, temperamento. Aqui, logo abaixo de temperamento, o que está? A sinolidade do cão, tá? Sinolidade do cão, o que é? Relativo à realidade humana, seria o que nós chamamos de personalidade, tá? O que é a sinolidade do cão? É a índole. A índole, na verdade, ela é a somatória dessa segunda esfera. Eu queria ter mais uma mão aqui para ficar mais fácil, tá? Então, aqui em cima, aqui do lado de fora, tá? Como se fosse uma esfera. Comportamento, temperamento, que tem a ver com hereditariedade, que é muito forte. Aqui é a índole, que é a somatória que vai dar individualidade ao cão. O que é a índole? É a somatória do temperamento, tá certo? Do temperamento desse cão com a personalidade dele, tá? A personalidade do cão, vem aqui. O que é a personalidade do cão? É aquilo que o cão aprende, resultado do meio. Aquilo que nós acrescentamos, a realidade que nós acrescentamos ao cão. E lá no meio de tudo, lá no cerne de tudo, a parte motriz e mais importante, qual é? O instinto. Isso é o que vai determinar que ele é um cachorro e que ele não é um gato, tá? Então ele fica mais afastado dessa esfera comportamental. Por quê? Porque com a domesticação a gente tem uma tendência a afastar o cão do instinto, tá certo? Existem raças que isso é muito mais tênue, que isso é muito mais próximo. O instinto vai estar muito mais próximo da esfera comportamental. Se a gente pensar que aqui, depois do comportamento, a gente tem temperamento, e logo abaixo a gente tem a camada relacionada àquilo que a gente apresenta ao cão, que é a formação de personalidade. Se esse cão não tem ninguém que o lidere, o instinto dele vai estar muito mais próximo ao temperamento e ao comportamento. Então a gente vai ver um cão muito mais guiado pelo temperamento, e o temperamento é relação instintiva, do que um cão moldado, um cão condicionado. O que é condicionamento, gente? É repetição, tá? Repetição, registro. Para a gente ter um registro, a gente precisa condicionar. Repetir, massacrar, repetir, massacrar. Aí o cão cria uma memória consistente, ele ancora isso, criou-se um condicionamento. Então, o cão tem o temperamento com quem ele nasce, com esse temperamento. Então, com horas de vida, você já vê uma relação de diferença entre os indivíduos. E aí, nós vamos apresentando realidade a esse cão e acrescentando informações, condicionamentos, histórias e coisas para que ele registre e ancore. O que vai acontecer? Esse cão vai ter uma sinolidade,
que é a soma do temperamento com essa personalidade, é a índole. Então ele vai ter uma sinolidade, tá? A soma dos dois a gente chama de índole, tá certo? Então, se a gente pegar dois indivíduos, isso fica claro para vocês entenderem esse exemplo, se eu não fui clara. Se a gente pegar dois filhotes, uma mesma ninhada aqui, do Xangô e da Cigana, tá? E eu avaliar dois filhotes, fizer uma triagem com dois filhotes com um temperamento muito parecidos, e eu pegar um desses filhotes e entregar aqui pra Jordana e entregar o outro filhote pra Gabi, elas vão criar esses filhotes de formas diferentes, tá certo? E aí vão ser criadas sinolidades diferentes, tá? Os dois terão índoles diferentes, tá certo? Porque a somatória do temperamento com a sinolidade é o que a gente chama de índole, tá? Então, mesmo sendo cães que tinham inicialmente um temperamento muito parecidos, quando eles forem criados em famílias que ofereçam estímulos diferentes, eles vão ter um comportamento que é o resultado final, é aquilo que gera, né? É aquilo que a gente pode ver também diferentes, tá certo? Então, vou dar um exemplo. A filhota da Cigana aqui, que eu entreguei pra Gabi, foi criada muito humanizada, tá? Já a Jordana, ela acha que o correto é criar cães ao bom e velho modo da criação canina. Vou colocar no quintal, vou dar uma boa ração, eu imponho limites, esse cão vai ter a função de ser minha companhia, mas vai ser o cão de guarda da família. Quando a gente for ver lá na frente, quem é que está cumprindo a finalidade a qual a raça foi determinada? O cão da Gabi ou o cão da Jordana? O cão da Jordana. Então, muito mais provavelmente, o cão da Gabi vem a ter problemas de distúrbio de comportamento, mesmo eles tendo temperamentos idênticos. Tem carga genética igual? Todos vão ser iguais? Não, porque a gente tem que pensar que temperamento é 50 e 50, né? Tem Xangô e tem Cigana. Podem puxar para o temperamento do Xangô e podem puxar para o temperamento da Cigana. O que acontece é que aqui eu tenho uma homogeneidade. Então, são temperamentos muito próximos. Dificilmente alguém nasce muito diferentão aqui, tá certo? A grande maioria nascem com temperamentos muito semelhantes, muito homogêneos. Então, eu pego dois filhotes da mesma ninhada, com temperamentos muito parecidos, quando não idênticos, entrego para famílias diferentes, eles vão ter personalidades diferentes, sinolidade na nossa linguagem, totalmente diferentes. Tem uma sinolidade diferente, o comportamento, que é o resultado final de uma ação, ou do instinto, ou da emoção, ou do temperamento, ou daquilo que o cão aprendeu, também será diferente. Ficou claro isso aqui para vocês, gente? Quanto mais condicionado o cão, mais ele se afasta do instinto que está aqui no meio, mais ele se afasta do temperamento também, tá? O temperamento vai preservar as características vitais desse cão, tipo a coragem, a segurança, o equilíbrio, tá certo? Mas a gente vai acostumando, meu marido tá falando que eu tô falando alto, a gente vai acostumando esse cão e ensinando ele. Tá? Então, toda vez, e nesse taser que eu fiz ontem do Chamado da Floresta, eu falo sobre isso. Toda vez que um cão precisa usar o instinto, é porque ele não tem ninguém que o comande, tá? Quando não tem ninguém que o comande, automaticamente o instinto aparece para salvar esse cão e dar um direcionamento para ele. Quanto mais liderança ele tiver, quanto mais próxima a essa liderança ele estiver, menos ele precisa usar o instinto, tá certo? Para saber como se comportar. Tá certo? Ficou claro até aqui? Já estamos com quase 1 hora de aula. Então eu vou me adiantar. E vou finalizar a aula com vocês, porque eu não quero me prolongar muito, porque eu acho que vocês cansam também de me ouvir falando, né? O uivo é um comportamento instintivo. Então, Shibas são cães muito instintivos, tá certo? Existem raças que já foram mais domesticalizadas, existem raças que já se afastaram mais dessa relação instintiva do que outras, tá? Existem raças, como o próprio nome do grupo já diz, cães do grupo instintivo, do grupo primitivo, tá? Esses vão possuir um padrão muito mais instintivo, muito parecido com gatos, inclusive. Tá certo? Ficou claro? Que a minha cabeça às vezes é uma bagunça. Eu tô pensando numa informação aqui e vou passando informação para vocês. Então, assim, vocês já entenderam
a relação de temperamento, de instinto aqui no meio de tudo, a formação da personalidade que tem a ver com os estímulos externos ao qual a gente vai oferecendo esse cão, e com o passar do tempo a gente vai educando esse cão. É exatamente isso. A gente vai oferecendo estímulos, tá certo? E oferecendo estímulos, apresentando realidades para esse cão, a gente vai criando registros, condicionamentos, tá certo? E aí, criando condicionamentos, a gente vai ensinando esse cão como se comportar dentro de uma determinada situação. Por exemplo, cães que morderiam pessoas. Quando a gente vai trabalhando, a gente vai corrigindo, a gente vai trabalhando e vai corrigindo da forma correta, eu educo esse cão a um outro tipo de comportamento. Ao invés de ele acionar um gatilho instintivo que diria para ele, vai lá e morde, ele aprende através do comportamento uma outra forma de se relacionar dentro daquela mesma realidade. Então isso é comportamento, mas para isso a gente precisa de um líder. E era disso que a gente veio falar aqui, né? Então vamos lá. Quero saber se aqui na aula ficou claro para vocês a relação que eu expliquei, que o cão pode obedecer uma pessoa a qual ele não entende como líder, tá certo? Porém, para que você seja o líder, obrigatoriamente você precisa ter vínculo com o cão. São situações diferentes, tá? Não confundam cão que obedece com cão liderado. A grande maioria de vocês, inclusive, são liderados pelos cães de vocês. Tá? Por quê? Porque você tá mandando mensagem para ele aleatória, ele tá se comportando como cachorro, ele vai impor a liderança dele a você. O cão precisa disso, tá? Para ter diretriz, para ter equilíbrio emocional. Se você não ocupar esse posto, ele irá fazê-lo muito rapidamente, tá certo? Ficou claro isso para vocês? Claro, gente? Tá certo, os comentários estão demorando para subir para mim, então se eu não respondo para vocês, tem hora que eles bugam aqui na minha tela, tá? Claro. Então assim, existe uma grande diferença entre obedecer, e vou repetir, fique como lição de casa, vocês saírem daqui, e eu quero isso de vocês para eu dar continuidade numa segunda aula, senão não farei a segunda aula, tá? Então assim, eu quero de vocês que vocês entrem no meu IGTV, procurem o vídeo sobre os 4 estágios da liderança canina, vão lá e comentam e digam, Adriana, eu assisti, tá certo? Eu quero que vocês assistam, para que fique claro, a gente não precisa ficar se prolongando, porque eu não vou dar essa aula aqui, que já está dada lá. Tá? Para que vocês entendam, existem uma grande diferença. A grande maioria dos cães, a gente tem o grupo dos cães que são os seguranças VIP, o grupo dos cães que se entendem como líder, o grupo dos cães que são os liderados, tá? Então assim, e os interesseiros. A grande maioria do que tá aqui, não é? Algum de vocês já assistiu essa aula minha lá? Algum de vocês já se identificou com um desses estágios aí? Porque é muito raro a gente achar alguém que tenha realmente o relacionamento de humano líder e cão liderado, tá? É raro. A grande maioria das pessoas que acredita ser o líder não é. Responde, gente. Algum de vocês já assistiu, já se identificou? Já assistiu, Eliana? Quem é o seu cachorro? Nos 4 estágios da liderança canina, respondam para mim, para quem já assistiu. Gente, hoje eu não vou atender solicitação de vídeo, não vai ser aula em grupo, tá? Só eu mesmo falando que já tô demais. E aí, quem assistiu já identificou o estágio da liderança que vocês estavam? Entrando gente nova agora na live. Então tá, fica como lição de casa. Quero acreditar que vocês estão começando a me seguir agora, porque esse vídeo tá lá há um tempão, hein?
A Gabi já assistiu, tinha certeza que a Gabi tinha assistido. Esse vídeo tá lá há um tempão, gente, pelo amor de Deus, assistam. Tem coisa muito legal aqui no meu IGTV. Tem muito conteúdo que são aulas mais longas que estão no canal no YouTube. Quem não está inscrito lá, é só pesquisar lá na barra do YouTube de pesquisa Adriel Al que vocês vão me achar. Com certeza é a minha, não é a liderada. Com certeza a minha não é liderada. Exatamente, acredito. A grande maioria, tá? Por quê? Porque a relação de líder assertivo, o líder de verdade, não aquele que engana, que tapeia pela força física, pela brutalidade, que faz o cão acionar esferas instintivas de sobrevivência para te obedecer, porque eu não sou besta nem nada, se a minha comida tá na tua mão, eu vou fingir que te obedeço. Na primeira oportunidade eu vou me virar contra você. Isso é óbvio e instintivo. Tanto quanto existem algumas verdades bíblicas, as verdades caninas, elas são óbvias e palpáveis, tá, gente? É muito real essa realidade. Então, assim, para que você seja o líder, antes de mais nada, a gente tem que pensar como se fosse uma pirâmide. Liderança aqui em cima, ela só vai ser construída se ela tiver um vínculo consistente, tá? Se tiver um vínculo consistente, subjugar cão, através de medo, de temor, acho que eu já fiquei clara, né? Já até desgastei esse assunto. Não resolve. A gente não é cachorro para morder um outro cão até a morte, porque se a gente fosse querer imitar cachorro numa situação dessa, iniciado uma briga, os comportamentos são diferentes. Tá? Então a gente não é cachorro para sair mordendo outro cachorro, nosso cachorro no pescoço e nem nada disso. Existem comportamentos que vão fazer com que ele entenda e acione essa memória. Tá? Linguagens que eu uso para falar com o cão que vai fazer com que ele acione esse registro. Essa memória instintiva que ele tem. Mas não necessariamente eu preciso me comportar como um cachorro. Tá? Então isso a gente deixa para essa relação canina. Tá certo? Primeiro vínculo, depois liderança, isso é o ideal, parece, exatamente, tá? Esse é o vínculo que vou aprender a construir com você. É simples construir um vínculo, gente? Agora eu vou falar aqui. É simples construir um vínculo? Mas estou tendo sucesso com a máquina de tosar sem agressividade. Consulta agendada, verdade, Eliana. Temos consulta, atendimento no sábado, né? Tem gente que tá achando que eu não tô fazendo consultoria, não tô fazendo consulta, não. Eu tô fazendo, dentro do limite de vagas que eu tenho para atender de sábado, porque eu só estou atendendo de sábado. Não atendo mais dia de semana. Então é isso que ficou limitado a mim agora. Então vou perguntar, agora eu que tô perguntando para vocês, tá? Algumas pessoas saíram da live, outras entraram, e vou perguntar para vocês. É fácil construir um vínculo, gente? O que vocês acham? Vou perguntar agora. Desculpa. Do que vocês acham que se forma um vínculo? Se, tendo em mente que eu já expliquei... Oi, Leandro. Boa noite, querido. Beijo para você. Tendo em mente que eu já expliquei que o vínculo é construído, dica, pela relação de confiança, de respeito e de admiração, tá certo? É um relacionamento que a gente pode até reconhecer em algumas relações humanas. O relacionamento saudável depende disso. Do que vocês acham que depende a formação de vínculo? A grande maioria das pessoas erram absurdamente quando elas entendem o que é preciso para construir vínculo, tá? E pensando em relacionamentos, eu tô pensando em pessoas que já possuem um relacionamento com o cão, tá? Que é o caso de vocês. Então a gente já tá pensando numa estrutura que já existe. Eu não tô falando aqui de pessoas que vão construir um relacionamento com o filhote, tá? A gente pode deixar isso até para uma outra aula. A grande maioria de vocês aqui, tudo é cão adulto, né, gente? Não precisa nem comentar, só aperta o coraçãozinho aí se todos vocês que estão me assistindo é um relacionamento com cão adultos. Todo mundo aí cão adulto, né? Então, gente, pensando, a aula para funcionar, a gente tem que interagir. Eu interajo com vocês, vocês interagem comigo. Isso aí, agora eu gostei. Tá? Então, assim, pensando nisso, a Eliana é filhote.
Gabi respondeu paciência e dedicação. O Gerson também é filhote. Vamos lá, gente. Marison também filhote. Ih, tem bastante filhote aqui. O Luke tem, o Shiba dele tem 10 meses. Ainda está na época de consultoria baby, tá? Quer dizer, saindo da consultoria baby, indo pra consultoria de cães adultos já, tá? Sendo um Shiba, Gabi 11 meses, estamos na fase de formação de personalidade. Se a gente pensar num cão adulto, tá ótimo pra você, é um filhotão. Mas se a gente pensar num cão de pequeno porte, essa idade já acabou. 2 CRD de 3 anos, um mix de fila e outro com labrador, tá? Adultos, mais aula para filhote. Posso fazer uma só para filhote, se tiver bastante público, se tiver bastante engajamento com essa aula aqui, se as pessoas comentarem bastante lá na live depois que eu deixar salva, se participar bastante eu vou fazer, tá? O meu salário é engajamento, gente, é divulgação, tá? Eu trabalho público orgânico, não sei se vocês já perceberam, eu não fico impulsionando publicação com o Instagram. Então, assim, eu faço a minha parte, vocês me ajudam fazendo a parte de vocês e eu vou entregar mais conteúdo pra vocês. Tem gente hoje em dia que tá fazendo live deixando chave Pix. Eu acho isso um absurdo, tá? Então, assim, a forma como eu acho que tudo na vida, gente, isso é uma mentalidade física quântica que eu tenho. Tudo na vida tem um preço e tem que ser pago, tá? Eu acho que para que seja honrado e que seja justo que você receba, tem que ser pago. E às vezes a forma que você paga isso é deixando muito obrigado lá na live, é agradecendo, é curtindo, é divulgando, é compartilhando. E informação que nem a que eu passo, que realmente faz a diferença na vida das pessoas, a gente deveria divulgar. Então, assim, eu faço a minha parte em entregar aquilo que eu tenho aqui e às vezes isso chega na tua mão e você passa para uma outra pessoa. Você também tá fazendo a sua parte de ajudar. A gente faz uma corrente, tá? Eu não cobro nada, mas é óbvio, a gente tem que se ajudar, tá? Senão fica difícil fazer live para falar sozinha. Todo mundo cansa. Gabi Salles, então todo mundo aqui quer live para filhote? Se todo mundo quiser live para filhote, a gente tá com um público pequeno aqui agora eu tô conseguindo ver, eu tô com 16 pessoas aqui. Mas se todo mundo quiser live para filhote e eu não tiver nada amanhã à noite pro mesmo horário, e vou falar, se tiver engajamento na publicação que eu vou deixar salva dessa live aqui no meu IGTV. Se tiver, eu faço uma live amanhã no mesmo horário, combinado? Combinado, gente? Subam os coraçõezinhos aí se tiver combinado. Porque o direcionamento para filhote é totalmente diferente. Quando a gente pensa em cães que já possuem registro, em cães que já possuem ancoragem, que a gente já ancorou a informação, né? Então a gente já começa a trabalhar na questão de apagar registros, né, para reconstruir um relacionamento. Então, quando a gente fala da construção de algo que está se iniciando, principalmente em fase de formação de sinolidade, que eu expliquei para vocês que é tão importante porque a gente vai gerar índole, é muito mais simples, tá certo? Filhote dá mais trabalho. Não dá não, você está enganado. Combinado. Dri, aqui é complicado, pois eu tenho uma relação de líder com eles, porém as pessoas da casa não ajudam, geralmente é assim. Mas se você tem uma relação de vínculo, uma liderança construída com assertividade, com vínculo, você não tem muito problema em relação a isso. É lógico que as pessoas sempre estragam, mas eles vão continuar te seguindo, porque a liderança, uma vez construída, gente, ela é indestrutível, tá? Existem fatores que fazem a gente entender, então estamos combinados, né, gente? Todo mundo que tá aqui vai ajudar no engajamento dessa live aqui. Vamos fazer a hora do print. Vocês vão lá postar nos stories de vocês. Quando eu fazia a live toda semana, eu sempre fazia isso. O que vocês aprenderam de mais importante na live de hoje? Aí a gente vai fazer um printzinho. Vocês vão postar nos stories de vocês e vão me marcar, @AdriAuau. Mas eu quero que vocês coloquem lá, Adri, eu aprendi isso, o que foi mais legal, eu aprendi aquilo, tá certo? Isso também ajuda no engajamento e na divulgação do meu perfil, tá bom? Então, se tiver esse engajamento, amanhã às 20 horas, eu prometo pra vocês que eu volto aqui e faço uma live de liderança só pra filhote. Combinado? Beleza? Mas eu quero ver todo mundo postando nos stories, hein? Vamos aproveitar que tá todo mundo aqui. Eu devia ter feito isso um pouco mais cedo, que agora já caiu um pouquinho a audiência. Vamos aproveitar e vamos fazer a hora do print?
Vamos lá, todo mundo fazendo print aqui agora. Print. Todo mundo fez print? Ó, eu quero 15 stories no mínimo, hein? 16. Entrou um agora. Mais um print. Aí todo mundo vai pegar esse print, vai postar no stories de vocês, vai colocar @AdriAuau, tá certo? E vai dizer lá, Adri, eu aprendi isso com a aula de hoje, tá certo? Lu Freitas, que tá entrando agora, dá tempo de você fazer print, minha amiga. Faz print e posta no stories. Tudo bem que você eu não posso cobrar, porque você não aprendeu nada com a aula, né, meu amor? Mas a gente não vai... Vou dar mais uns minutos aqui pra terminar. Tá certo? Todo mundo fez print? Sobe coraçãozinho pra quem fez. Todo mundo fez print? E já vou avisando, eu sou uma professora chata. Se vocês não interagem comigo, eu não dou aula não, hein? Isso. Eu gosto de dar aula para público que interage, para aluno que fala, pergunta, participa, interage. E às vezes eu peço para vocês levantarem o coraçãozinho aqui para eu entender a resposta de vocês. Tá bom? Oi, ideia, boa noite. Então, assim, eu expliquei sobre a questão da liderança, o aspecto da consistência, da construção, que na base da liderança está aqui o líder, mas aqui, tão ou mais importante, o vínculo, tá certo? Ah, verdade, Gabriel, eu fiz uma pergunta. O que eu perguntei para vocês é o que vocês acreditam, tá certo? Como tutores, como donos, chamem-se do que quiserem, que vocês acreditam ser necessário para formar vínculo com o cão. Dei uma dica para vocês. Se o vínculo ele é construído através da relação de respeito, confiança e admiração, o cão foi feito para trabalhar em conjunto com o homem, tá certo? O que é preciso para construir o vínculo? A grande maioria das pessoas se equivoca aí. Se o vínculo é a base para a construção da liderança, e se a liderança é necessário para todo o direcionamento do que eu vou construir com esse cão, na formação de sinonidade dele e na formação do comportamento dele, na educação desse cão, é muito importante que vocês entendam o que eu preciso para construir o vínculo. Espera só um pouquinho, gente. Presta o carregador para mim, por gentileza. Minha bateria está acabando. Ritual da alimentação, disse o Leandro. Ritual da alimentação, ele é muito importante para mandar mensagens, tá? Então ele é importante para construir vínculo, sim, dentro de um determinado aspecto, quando ele é feito da forma correta, tá? A gente não pode, porque, por exemplo, tem muita gente, tem a tal da nova escola que acredita no adestramento com petisco, pelo amor de Deus. Se a gente está falando que a construção da liderança se depende do vínculo, e eu dou comida para esse cachorro, para ensinar ele a me obedecer, automaticamente eu tô acionando uma esfera instintiva desse cão. Eu tô ensinando ele a ter vínculo com quem? Com a comida e não comigo, tá? Eu tô ensinando ele a me obedecer por interesse, não a ter vínculo comigo. Então a primeira coisa que eu faço, quando eu começo a fazer assessoria com alguém, consultoria com alguém, tira todo e qualquer petisco. A partir de hoje, quando a gente acorda de manhã cedo, o teu petisco passa a ser o afeto, a atenção e o estímulo positivo quando esse cão acerta, tá? A gente se aproveita de qualquer coisinha para mostrar para ele que ele acertou. Porque toda vez que um cão entende que ele acertou, ele vai querer mais disso. Visto que ele é feito para trabalhar em conjunto com o homem, a gente está falando dentro de uma esfera instintiva com esse cão. Só que a grande maioria das pessoas entendem formação de vínculo com excesso de liberdade, com excesso de carinho, com excesso de doação, com excesso de mimo. Tá certo? Quem nunca fez isso aqui, que atire a primeira pedra. Acham que vínculo é dar muito conforto ao cão. É cuidar muito do bem-estar do cão, oferecendo para ele muito conforto. Oferecendo muita qualidade de vida. Oferecendo muita comida.
oferecendo muito carinho, oferecendo muito petisco, dando pro cão tudo aquilo que ele quer. Se ele é um cão, e aqui no cerne de tudo está o instinto dele que diz pra ele que ele é um cão, e ele nunca vai esquecer disso, e ele possui registros instintivos disso, saiba o quê? Dentro da natureza canina, um cão nunca tem nada de graça. Por isso que esse mimimi de aspectos positivos demais não funciona assim. Ele funciona quando a gente se apoia dentro de acertos para positivar o cão. Mas não é que treino positivo, gente, é que a gente tem que fazer a vida do cão ser um sucesso maravilhoso. Fatura, luxo puro, tudo que ele quiser, a hora que ele quiser. Como vou mimar uma fila? Tem gente que consegue, Leandro. Mimo é fraqueza. Então, tem gente que consegue. Esses dias eu vi uma pessoa postando num grupo de Spitz uma cadela vestida com roupa de humana. Pra mim, ela tava com vestido que é humana, a réplica de um vestido humano. Usando tênis e a menina achando graça da cadela, comendo numa mesa comida humana num prato, roubando comida. Aí na legenda ela fez uma piadinha dizendo assim: ai, os filhos de vocês também sobem na mesa, também sobem na cadeira com tênis. Fazendo uma referência que o pior do comportamento dela era o tênisinho que estava na pata da cachorra. E não, ela está comendo na mesa. Eu acho isso ridículo. Porque se for para você transformar um cachorro em criança, adota uma criança, tenha filhos humanos. A graça de ter um cachorro é exatamente a natureza canina dele. Quem não respeita isso, eu fico me perguntando se quando tiver filhos, vai tratar filhos como chimpanzé, vai tratar filho como cachorro, como gato, vai colocar a criança para fazer xixi numa caixa de areia. Se a gente pode respeitar a natureza humana, é obrigatoriedade que se você comprar um papagaio, você trate ele com a fisiologia instintiva de um papagaio. Se você tem um cachorro, é porque ele é um cachorro. Porque se fosse para você ter um gato, você tinha comprado um gato. Então eu não entendo as pessoas quererem transformar aquilo que é natural. Está certo? É a mesma coisa que uma pessoa falar pra mim: eu quero um poodle pra manter ele tosado. Existem outras raças que têm o temperamento de um poodle que não tem o pelo que o poodle tem. Então, é inteligência, tá certo? A gente poupar esforços e poupar a finalidade do cão também, tá? Eu fiz uma pergunta pra vocês, poucas pessoas responderam: cachorro é pra ser tratado como cachorro. E não é um absurdo isso. Quando a gente fala tratar cachorro como cachorro, tem gente que deixa de me seguir quando eu falo isso. Não esperem de mim humanização. É um favor que as pessoas me fazem se deixarem de me seguir, porque eu não quero volume. Porque número demais atrapalha na entrega do meu conteúdo, atrapalha no meu engajamento. Porque se você não tá aqui de verdade para seguir o que eu faço, para gostar do que eu faço, o teu volume só vai atrapalhar o meu lugar na fila. Porque o meu Instagram vai entregar o meu conteúdo para você, você não vai participar do meu conteúdo e, na verdade, aquele espaço que era para alguém que, de repente, teria serventia com esse material vai ser perdido com você. Então, favor que me fazem. Quem espera humanização, troque de perfil. Tá? Ninguém vai encontrar apoio em mim nisso, porque eu gosto de cachorro, fui estudar natureza canina, tenho mais de 7 anos de formação estudando natureza instintiva canina, que é uma das minhas especialidades. Comportamento instintivo canino, eu amo isso, eu sou apaixonada por natureza instintiva, por comportamento instintivo. É fascinante vocês entenderem o comportamento instintivo, é mágico, é enlouquecedor. Nenhum ser humano é capaz de se comportar como um cachorro, assim como nenhum cachorro é capaz de se comportar como um ser humano. E essa é a graça, tá certo? Essa é a graça. Eu tenho filhos humanos, trato eles como humanos. Tenho filhos caninos e trato eles com todo o respeito que um ser canino merece. Tá certo? Respeitando a natureza, tendo entendimento dela e dando para eles exatamente aquilo que eles necessitam. Tá? Excesso de liberdade, excesso de carinho é visto como fraqueza. O Leandro estava certo. É visto pelo cão como fraqueza. Se o cão precisa de um relacionamento construído através da admiração, ele só vai respeitar aquele que ele admire. Tipo assim, está à minha altura. Está à minha altura para ser meu líder. Tá certo? Tipo, eu escolheria um líder assim? Ele é parecido comigo? Depende disso, porque vínculo é escolha e subserviência não. Tá? Eu posso obrigar um cão a me obedecer, mas a ter vínculo comigo é igual casamento arranjado, gente. A gente pode casar com uma pessoa que a gente foi forçada. Amar essa pessoa outros 500.
Ser apaixonado por essa pessoa depende de admiração, depende de respeito, depende de afeto, depende de construção de relacionamento, tá? Então, quando vocês dão excesso e liberdade em demasia, o cão só entende isso como eu sou tratado como um rei, porque, obviamente, eu sou o líder. Tá certo, ele já entendeu que ele é o líder, você não vai construir liderança com ele. Você oferecer demais, em demasia, você não vai construir liderança com ele. Ele já estabeleceu que ele é o líder. Você está tratando ele como um líder. Deixa eu ver. Amo cães de trabalho. Eu tenho uma formação em cães de trabalho. Sou especialista em cães de trabalho, em treino de cães de trabalho e sou especialista na criação de Rottweiler há 20 e poucos anos. Então, assim, eu nem lembro, eu comecei a estudar cães de trabalho primeiro para depois criar Rottweiler. Então, Rottweiler, na minha criação de Rottweiler, era tipo um TCC para mim, sabe? Essa relação de pegar cachorro no colo, existe até um comportamento que a gente chama de submissão por elevação. Vocês podem entender que é carinho. Alguns cães foram tão condicionados a isso que eles já entendem isso como um comportamento humano ao qual eles absorvem. Porém, quando a gente pega um filhote que é instintivo, e se vocês engajarem nessa live de hoje, eu vou fazer a live amanhã, falando só sobre filhote, o que acontece? Existe um treino que a gente faz de sensibilização que consiste em levantar o filhote do chão. Por quê? Porque isso para eles representa um outro tipo de comportamento. Se chama submissão por elevação. Para você é pegar o teu nenezinho no colo. Para ele está sendo subjugado. Por quê? Porque você tirou os aprumos dele do chão. E um cão, ele só faz alguma atividade que não esteja relacionada à sobrevivência, sem os aprumos do chão, relações que estejam relacionadas à vida afetiva e social. Então, toda vez que você vê um cão sentado, deitado, você pode ver que ele não está fazendo nada efetivamente sério ou que esteja relacionado com a sobrevivência dele. Porque toda vez que um cão estiver fazendo alguma atividade social, ele sempre vai tirar os aprumos dele do chão, tá? Então, tudo aquilo que representa um risco para ele, uma necessidade vital, ele vai colocar os aprumos dele no chão e vai ficar alerta. Quando você tira os aprumos do cão do chão, quando você tira as patas dele do chão, você está tirando a possibilidade dele de defesa. Então, isso automaticamente, por um cão que é instintivo, como um filhote, e não foi moldado, não foi condicionado, não teve registro desse comportamento, ele vai entender que ele está sendo subjugado, tá? A esse tipo de comportamento nós chamamos de submissão por elevação. Tá certo? Acha que é bater muito, pelo contrário, é relação de respeito. Boa noite, Gabi. Quem humaniza bate. Concordo com você, Leandro. É um desrespeito tão degradante quanto bater num cão. Porque você tá batendo nele de outras formas, reprimindo a natureza dele. E quando você oferece ao cão uma realidade humana, como cachorro, ele não vai ter condições de responder a essa realidade. Você está oferecendo problemas para ele que ele não tem condições de resolver. E algo que era natural, lindo e perfeito, você transforma em algo cheio de distúrbio, cheio de complexo, cheio de ansiedade, cheio de problemas. Eu pego cães diariamente mutilados, que se mordem, que cavocam buraco até arrancar a unha. E eles tinham uma natureza perfeita. Quem foi que fez isso? A tua humanização, o teu excesso de carinho, culpa do ser humano? Sim. Então, toda vez que eu vejo um cão se mutilando, precisando tomar remédio para corrigir determinados comportamentos de ansiedade, lembre daquele começo da aula que eu falei que cães não foram feitos para trabalhar sob nível de estresse, eles precisam aprender, baixar esse nível de estresse. Olha quantas informações importantes e valiosas eu entreguei nessa aula para vocês hoje. Quantas! Vou deixar essa aula salva, porque o Gabriel acho que me abandonou aqui. Ele não apareceu, mas eu vou deixar a aula salva, até porque eu quero que vocês enganjem lá, tá certo? Mas lembre-se que eu expliquei que cães não foram feitos para trabalhar nesse nível de estresse. E quando eles não foram feitos para trabalhar nesse nível de estresse, automaticamente eles vão encontrar um mecanismo de drenar essa energia, tá certo? E daí vem a grande maioria dos distúrbios, principalmente de estresse e de ansiedade.
tá? E aí, dependendo do temperamento do cão, né? Temperamento que tem lá a ver com hereditariedade, com ancestralidade, com genética, com linha de sangue, que vem antes da índole, vem antes da personalidade do cão, esse cão vai reagir de uma forma. Tem cães que reagem com agressividade, tem cães que não têm uma inclinação para agressividade, então vão reagir se deprimindo, vão reagir se mutilando, vão reagir com comportamentos de ansiedade, latindo desesperadamente, desenvolvendo distúrbio de ansiedade. Gente, pelo amor de Deus, a mãe desmama esse filhote e prepara esse filhote para ser um indivíduo sozinho. Essa fase que eu vou explicar na aula da manhã, deixa eu até colocar aqui, peraí. Não vou falar hoje. Eu já ia falar, tá vendo? Essa parte eu vou deixar para falar na aula de amanhã, tá? Se vocês engajarem, amanhã às 8 horas tem aula só falando sobre esses aspectos de filhote. Mas tem aí uma relação muito importante que vocês precisam entender, que faz parte da construção instintiva canina, tá? Que é onde começa tudo, né? Que é onde, quando o filhote nasce, ele é perfeitinho. Quando ele vem para nós, que a gente começa a registrar, lembre-se sempre, o que é condicionamento? É registro, repetição. A gente começa a registrar comportamentos que eles absorvem e, através daí, a grande maioria dos problemas e distúrbios. Dri, como te disse anteriormente, eu me sentia culpada de deixar ele sozinho por muitas horas. É complicado. Cães são animais sociais. Inclusive, nesse meu curso, uma das primeiras coisas que eu começo falando é desestimulando, tá? Eu não quero cliente. Eu desestimulo as pessoas sempre. Se você não tem tempo para educar o cão, que é um filhote que precisa de direcionamento e precisa de liderança, abra mão de ter um cão. Porque provavelmente você vai ter problema. Filhote precisa de atenção, de convívio social, de limites, de direcionamento e de ser tratado com realidade canina. Tá certo? O cachorro precisa aprender. Vamos deixar essa parte, Leandro, para a aula de amanhã, tá? Onde eu vou falar. Adestrador Laírton Bianchi. Perfeito. Obrigada. Laír, obrigada. Boa noite. Cheguei agorinha, Gabriel falando. Gente, os comentários não estão subindo para mim. Natureza perfeita, máximo respeito a você, Dri. Então, acho que por hoje, o que vocês entenderam sobre construção? Qual a melhor forma de limites para casos, para assumir liderança? Isso não está claro. Qual a melhor forma de colocar limites? Então, gente, deixa eu ver como é que tá minha bateria, se eu posso tirar do carregador aqui. Bom, tá baixíssimo. Por isso que eu tô falando pra vocês. Quando a gente pensa em cães que a gente já registrou, já construiu nesses cães registros e condicionamentos de erro, vai depender daquilo que você registrou. O que vocês precisam ter em mente, eu tô trabalhando em partes com vocês. Então vocês já entenderam que depende de respeito, tá certo? De admiração, de confiança. Quem é o líder? É aquele que garante a diretriz, é aquele que garante a sobrevivência, mas mais do que a sobrevivência por alimentação, o equilíbrio emocional, é a segurança, é aquele que garante para você que tá tudo bem, ele vai tomar as direções por você, ele vai tomar as decisões. Então o líder é o cara sábio, não é necessariamente só o mais forte, é a sabedoria, a inteligência emocional. Então, esse é o líder certo. Para eu ser este líder, eu tenho que ter essas características. Mas preciso construir vínculo com o meu cão, que vai ser construído através do respeito e da confiança. Óbvio, se eu entrego a direção, se eu garanto a sobrevivência, eu já tenho meio caminho andado para ter a confiança, o respeito, a admiração. É um relacionamento que se constrói paralelo. A gente não constrói a liderança primeiro, a gente constrói o vínculo primeiro. A gente trabalha, quando eu trabalho uma consultoria baby, nos primeiros dias da chegada do filhote, a gente trabalha a construção de vínculo, para depois começar a inserir os limites. Então, o mais importante é vocês entenderem a linguagem canina, entender que botar um cão, por isso que eu falei da lição de casa. Todo mundo ficou claro com a lição de casa, que é o vídeo do IGTV dos 4 estágios da liderança canina? Eu quero os coraçõezinhos subindo agora. Para quem chegou agora, a lição de casa da aula de hoje, principalmente para a gente dar continuidade na aula de amanhã. Exatamente. Eu tenho isso também, Leandro. E tenho... Quem é meu aluno e está aqui na aula sabe que eu ensino isso para as pessoas, ó.
Só isso aqui. Ou só isso. Se um cão estiver muito longe de mim, eu faço. Se ele estiver do meu lado, pertinho, eu faço. Só isso. E olhar. Às vezes o meu olhar já indica pra ele pra onde ele tem que ir. Tipo, já sabe que é casinha. Tá certo? Então, assim, ficou claro pra todo mundo que tá aqui que a lição de casa pra gente dar continuidade na aula de amanhã é os 4 estágios da liderança canina. Beleza? Então, vamos continuar. O que acontece? Se eu vou construindo vínculo, eu vou me relacionando com este cão. Um pouquinho. Ó meu gato, gente, pra quem não conhece. Quindim deu ar da graça. Olha ele ali. Aqui, ó. Oi, filho. Ai, que bonitinho. Pena que ele não olha pra cá. Gato é gato, né? Cadê o Bruce? Bruce, cadê você, filho? Ele deve estar lá fora com meu marido. Bruce. Solta ele pra ele entrar, pro povo ver ele entrando. Quem quer ver o Bruce? Eu posso chamar de meu filho, não tem problema nenhum. Ah, né, meu filho? Oi, meu querido. O Bruce, pra quem não sabe, ele veio de uma consultoria baby, tá? Vivo contando a história dele. Ele veio pra fazer uma presencial comigo, porque ele foi comprado por um erro, né? 15 dias com a tutora, ela desistiu dele. E eu peguei ele pra fazer a consultoria baby presencial pra salvar o Bruce. E ele tá comigo até hoje. Olha aqui. Bruce. Ai, meu amor. Ai, meu querido. Vem aqui, meu filho. Pode chamar de meu filho? Pode dar carinho? Pode? Depois já tá bem claro. Olha aqui, querido. Olha aqui. Olha ele aqui. Não, meu bebezão. Né, bebê? Então, assim, isso é carinho, isso é amor. Mas foi construído um processo de liderança, entendeu? Foi construído um processo de vínculo. Então, limites, carinho a gente dá quando o cão se comporta assertivamente para merecer. Fora essas circunstâncias, o cão entende isso como fraqueza e subserviência da sua parte para ele. Você está ali para servir o cão e não o contrário. E a natureza dele entende isso automaticamente. Pausou meu vídeo. Voltou, gente? Tinha pausado aqui para mim. Voltou? Tá pausado aí para vocês o vídeo? Acho que caiu. Olha lá, tá dando umas travadas aqui. Tô aqui ainda? Voltou. Beleza, então, voltou. Então, assim, a construção da liderança depende de algumas relações que já são construídas na mente do cão, tá? Então, vocês já sabem que exageros, excessos, eles entendem como subserviência. Por que a importância de vocês assistirem esse vídeo amanhã? Porque eu falo da relação do espaço, do território, como o cão entende o melhor lugar da casa, o melhor aspecto da casa, tá certo? É outra linguagem subliminar, outra mensagem subliminar que vocês passam para o cães de vocês. Alimentar o cão fora do horário, depois, antes de vocês se alimentarem, me perdoa. Também é uma mensagem subliminar. Então, assim, a gente precisa corrigir essas mensagens, tá? Muitas vezes, Gabriel, respondendo à sua pergunta, dependendo do que precisa ser apagado, do que já foi registrado, perdão a palavra, do quanto cagada já foi feito com esse cão, para que ele seja registrado, a gente tem que trabalhar, às vezes, até com treino de confinamento. Retornar gatilhos que levem esse cão à memória instintiva dele, que ele tinha lá no comecinho. Começar a acionar esses gatilhos no cão, começar a trabalhar registros novos, tá certo? Para começar a reapresentar o cão para uma outra realidade com menos erros, tá? Então, assim, não basta você pegar o cão agora, você tem que ter entendimento de onde você errou, tá certo? Dormir no mesmo quarto, não pode. Você vai ver isso lá no vídeo que eu falo sobre os 4 estágios. Pode? O Bruce dorme no meu quarto? Ele dorme no meu quarto. Ele dorme na minha cama, inclusive. A diferença do Bruce para os outros cães para ele está muito claro que eu sou a líder.
tá? Tô mentindo, porque nos outros vídeos eu já expliquei que o líder dele é meu marido, a pessoa com quem ele tem o objeto de vínculo, não sou eu. Eu eduquei o Bruce, agora vai começar os meus cães a uivar. Não, deixa eles ouvirem. Deixa eles ouvirem, a gente tá falando de comportamento instintivo. Vocês estão ouvindo? Sobe o coraçãozinho. Os meus Rottweilers uivando. Deixa eu até levantar o telefone para vocês. Vocês estão ouvindo? Gente, interajam. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Sobe o coraçãozinho se vocês estiverem ouvindo. Estão ouvindo? Xangô e a matilha dele uivando para os cachorros da vizinhança. Isso é um comportamento instintivo, eu acho lindo de ver. Me faz acreditar que eu tenho uma pequena matilha de lobos aqui. Então, qual que é a diferença? Eu não sou a líder do Bruce, tá? Líder só existe um. Algo importante para vocês saberem. Quando a gente constrói liderança através do vínculo, o vínculo ele é insubstituível, irremediável, ninguém troca. Tá? O objeto de vínculo desse cachorro vai ser um só. Se esse cara morrer, provavelmente o cachorro morre na sequência. O líder, ele é aquele que entrega a diretriz, a segurança, o direcionamento. E quando é construído esse vínculo com esse cão, isso é inabalável. Quando esse cara morre, nada... Ah, tá vendo? Tá chegando pra mim atrasado. Agora que vocês estão comentando e tá chegando pra mim. É lindo, não é, Gabriel? Eu acho lindo. Os vizinhos não devem gostar muito, que vai até o quarteirão de baixo. Isso porque não estavam todos uivando. Que eles viram meu marido chegando ali na porta e alguns que estão mais pro fundo já pararam. Mas eu acho lindo de se ver. Um dia eu vou gravar e vou mandar o áudio para vocês num stories para vocês ouvirem. Eu acho lindo, maravilhoso. Então, assim, o que eu tava falando? Fui falar do Xangô uivando e me perdi. Hã? Ah, sim, que é insubstituível, irremediável e geralmente quando o objeto de vínculo do cão morre, ele morre na sequência. Porém, isso não impede que o cão me obedeça, porque vocês lembram que eu falei que existe a fase da formação de personalidade, onde a gente registra, condiciona, educa o cão a criar as esferas comportamentais desse cão. Então, neste período, eu ensinei o Bruce que ele tinha que me obedecer. Então, ele me obedece tão tranquilamente quanto ele obedece um líder. Não existe nem muita diferença. O que vocês vão ver de diferença, e isso eu acho importante salientar, entre eu e o líder, é que ele sempre vai seguir o líder mais do que ele me segue. Me obedecer é uma coisa, seguir é outra, tá certo? Então assim, entre eu... Ah, ele é o fofo. Entre eu e o líder dele, ele sempre vai seguir o objeto de vínculo. O líder dele é meu marido. Então, se eu sair e fizer aquele exercício que eu até brinquei esses dias aqui nos stories e falei, façam esse teste com o cachorro de vocês, se tiver eu e o meu marido, e eu sair e o meu marido sair pro outro lado, obviamente ele vai seguir o meu marido. Então, essa é a diferença. Na educação dele, ele é tão educado que vocês não vão conseguir ver essa diferença. Ele me obedece tanto quanto ele obedece meu marido. A única diferença no processo de liderança que a gente vê é exatamente na construção do vínculo e no seguir. Ele ama todas as pessoas da casa, ele tem uma proteção especial comigo. Esses dias eu tava adoentada porque eu tô com problema na TM. Ele dorme grudado em mim pra me proteger, né? Só a matilha dele ali, ele dorme até na posição de proteção mesmo do meu lado. Ele tem um senso de proteção comigo muito, muito grande. Uma educação e uma obediência por mim também muito grande, mas eu não sou objeto de vínculo dele e eu não sou a líder dele. Então, para pessoas que vivem numa família múltipla, mais de uma pessoa, é uma dúvida muito comum. Adriana, meu cachorro pode ter um líder e obedecer duas pessoas da casa? Pode, tá? Porque isso é construído na parte comportamental. Então, aí que muda a relação. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a gente fala de comportamento canino, e esse cão dentro de uma realidade humana isso muda, ele muda a abordagem dele, a forma dele de se comportar com você, porque se a gente fosse um grupo canino isso não aconteceria, ele obedeceria um cara só, tá? Como a gente é um grupo humano, isso pode ser mudado sim na construção de comportamento. Mesmo com aquele vídeo fica muito vago. Fica a dica de passos para construir um bom vínculo. Fica a dica e uma boa liderança. Nos perdemos muito no dia a dia.
Vamos lá. A dica que eu dei para vocês é: construir vínculo não é liberdade exagerada, não é liberdade demasiada, não é dar pro cão no momento... Ô, Dé, pede pro Guilherme abaixar o volume, por favor. Não é dar liberdade pro cão no momento que ele não esteja se comportando de forma assertiva, tá? É entender que o afeto de vocês funciona como um petisco, e quando vocês acordam de manhã cedo, gravem isso, vocês têm um saquinho com 10 petiscos dentro desse saquinho. Então, vocês começam a racionar esse petisco para dar no momento que o cão realmente se comporte de uma forma assertiva, porque aí a gente cria um registro, tá certo? Esse petisco, o que vai ser? Vai ser o afeto de vocês, a recompensa, o aspecto positivo. A gente usa essa parte de baixo para positivar o cão. Isso a gente está falando com natureza instintiva. Então, o que a gente vai fazer? Isso, muito bem! Usando a voz, conversando com ele, tá certo? Então a gente usa isso para construção de vínculo, tá? Entendam que isso é afeto assertivo. Se a gente está falando de natureza canina, o cão, dentro de uma realidade canina, ele só ganha algo quando ele faz algo em troca. A gente faz a mesma coisa, a gente segue o que já foi iniciado pela natureza canina. Tá certo? Então a gente usa o nosso afeto para recompensar. Isso é um estímulo positivo assertivo. Não tem nada daquele blá 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 de ficar recompensando, dando vida de rei para cachorro, que na verdade você tá mostrando fraqueza para ele e mostrando para ele que você tá ali para servir. Limites. Tá? O cão precisa ter um ponto de apoio, um lugar de descanso. Ele precisa aprender a ficar sozinho se ele não aprendeu. Então isso você já sabe que é algo a ser corrigido. Provavelmente vai precisar fazer o treino de confinamento. Ele precisa aprender a ser sozinho e ser feliz com a própria companhia. A gente começa a direcionar, que nem o Leandro falou, rotinas de alimentação. Isso é muito importante para a memória instintiva do cão. Cão não foi feito, cão não é um animal de hábito noturno, tá, gente? Cão é um animal de hábito diurno. Cão não deve se alimentar de madrugada. E cão que faz isso provavelmente está relacionando a comportamentos de insegurança, tá? Então, relacionar a alimentação desse cão. Sempre alimentar esse cão após a sua alimentação. Aprender o treino de negativação, que eu tenho lá no meu canal no YouTube. E eu não vou me prolongar aqui. Amanhã, como isso faz parte do treino de liderança de filhote, pode ser que eu consiga fazer uma passagem sobre o treino de condicionamento na aula de filhotes amanhã, o treino de condicionamento do não. Mas é importante vocês entenderem que o cão precisa ser treinado para treino de condicionamento do nome e treino de condicionamento do não. O que significa isso? Mostrar para o cão aquilo que não deve ser feito com o não e o estímulo negativo, que é o não, só isso. Eu mostro o erro assim. Eu mostro o erro. E na sequência eu mostro o que eu espero dele. Quando ele repete aquilo que deve ser feito, quando eu mostro para ele o que eu espero dele e ele acerta, aí eu uso o erro para conseguir o acerto. Tá certo? Então isso é construção de liderança feita de forma assertiva. Tá? Quando a gente pensa em alguns registros básicos que já foram construídos pelo cão, que as pessoas, na grande maioria das vezes, já tiveram oportunidade de construir. Quando a gente pensa em cães que estão dormindo dentro do quarto dos donos, isso tem que ser retirado. Está dormindo na sua cama, então? Piorou. Tá? Porque ele está entendendo, vocês vão entender isso quando vocês verem o vídeo dos 4 estágios da liderança canina. Tá certo? Agora eu vou deixar um tempo para perguntas dentro desse assunto, tá, gente? Como eu costumo dizer por aqui, não dá para fazer consulta no direct. Não dá para fazer consulta em live. Eu não sou capaz de resolver todos os problemas aqui. Então, perguntas dentro desse conteúdo eu vou responder. A gente já tá 1h43. Eu falei que eu ia dar 1 hora de live. E vou terminar. Tá bom? Todo mundo fez o print? Todo mundo que tá aqui fez o print? Quem não fez, coloca aí nos comentários. Quem fez, sobe o coraçãozinho para eu saber se eu já posso terminar. Todo mundo fez? É que tá demorando para chegar os comentários de vocês. Eu pergunto, eu tô com delay aqui. Até chegar leva uns segundos. Sobre dormir na caixa de transporte? Eliana, vamos conversar isso na sua consulta de sábado, tá? Espetacular a live. Fico feliz que você tenha gostado, Gabriel. Já fez o print. Quem precisa de print, quem quiser fazer... Ó, meu gato. Coisa linda, hein?
Dri, você acha que deixando o cachorro farejar praticamente o passeio inteiro dá muito status para ele? Não. Depende do que possa ser abusivo para você, tá? No momento que, se fosse meu cão, porque isso é um comportamento instintivo, o que ele tá fazendo é reconhecer a vizinhança e passar mensagens com o xixi dele também. Então aquele ele vai deixar o cartão de visita dele, ali ele tá tipo no shopping vendo vitrine, é você no shopping vendo vitrine. Então quando o cão usa o faro de venteio, ele tá localizando indivíduos mais distantes, que geralmente eles usam isso como uma marcação com cocô, por exemplo, para ser rastreado pelo faro de venteio. O faro de rastreio, que é esse que o cão rastreia, ele depende da urina do outro cão, tá? Então, ele depende que o cão chegue perto e coloque o nariz no chão para farejar. O cocô já não precisa disso. Ele pode ser rastreado pelo faro de venteio. Então, o cão, quando ele faz isso, ele tá procurando enzimas de hormônio ou a presença das enzimas que vem através das fezes, que é rastreável pelo faro de venteio. Mas quando ele tá fazendo isso aqui, na verdade ele tá numa vitrine. Ele tá vendo todos os outros cães que passaram por ali, as mensagens que deixaram, quem são. Então isso, na verdade, pra ele é uma diversão. Você entendeu? Se passa dos limites e você dá um toque na guia e ele não para, aí sim você direciona, porque você é o líder, você que tem que dar o tom do passeio, tá? Não é o cão te comandar, levar você pra passear, né? Eles procuram fazer em locais estratégicos. Inclusive, nesse curso que eu tô gravando, eu tô falando disso. Espero que eu não esteja falando demais. Faço toque na minha filhote, mas ainda não estou fazendo correto. Provavelmente não. Se não tá funcionando, não tá fazendo correto. Então tá, gente. Agora é a hora que vocês dizem pra mim se gostaram da live. Todo mundo vai lá. Gabriel, acho que você não fez o print, não. Então faz. Vamos lá, Gabriel. Já fez? Hora do print. Pronto, todo mundo fez o print. Então eu quero vocês, todo mundo postando nos stories. Lembre-se que se não engajar com essa live de hoje, eu não vou fazer live de filhote amanhã. Tá? Quero todo mundo postando nos stories, comentando, arrebentando de divulgar essa live hoje lá. E aí amanhã eu volto. Todo mundo gostou da live? Posso ir embora? Fez o print, hein, Gabriel? Por favor. Todo mundo gostou da live? Cheguei no finalzinho, mas top demais, Dri. Obrigado pelas informações de conteúdo. Vou deixar salva, Leandro. Assiste o começo. E não esquece de engajar com a minha live, hein? Não esquece de comentar, mandar pro direct. Salvem, tá, gente? Aquela bandeirinha que tem ali ajuda bastante no engajamento. Salvem a live. Divulguem bastante. E não esqueçam dos stories, tá? Que eu fico extremamente puta quando eu faço live e as pessoas não vão lá e publicam meu print nos stories. Sensacional. Amei, disse a Beth. Amei a live, todo mundo amou. Eu também amei estar com vocês. Sempre uma oportunidade que me alegra muito estar aqui dando aula para vocês, tá certo? Outra coisa, vocês podem deixar nos comentários dessa live de hoje dúvidas para lives de amanhã, tá certo? Aí eu vou me orientando no que vocês querem. Mas, a princípio, amanhã eu vou falar sobre liderança e construção de vínculo com filhotes. Tá? Como funciona essa natureza instintiva de filhotes? Que eu amo falar. Natureza instintiva é uma das coisas que eu mais gosto realmente de falar. Tá? Então assim, espero que vocês tenham gostado de coração. Espero que vocês me ajudem, porque o Instagram está complicando a minha vida ultimamente aqui na entrega dos meus conteúdos. Tô empacada com esses 6.000 seguidores e eu tenho que mudar isso logo. Tá certo? Principalmente para esse tipo de conteúdo chegar em mais gente. Então conto com a ajuda de vocês, tá? Pode parecer pouquinho, mas juntos nós somos muitos, tá bom? Se todo mundo fizer a sua parte, eu faço a minha, tudo dá certo, tá? Uma corrente do bem aqui. Então, se alguém não tem mais nenhuma consideração, Coragem Psicologia Canina, top, muito obrigada, obrigada pelas dicas, obrigada, Gabi. Eu arraso porque eu tenho plateia, imagina se eu não tivesse audiência, né? Por isso que a gente tem que aumentar isso, porque antigamente as minhas lives no Instagram passavam de 100 pessoas. Então o Instagram está diminuindo bastante a entrega. Eu não impulsiono publicação, isso é orgânico mesmo, tá? Então assim, é ruim, né? Porque é um conteúdo de qualidade que podia estar ajudando muita gente, tá bom? Então tá, gente. Ó, vou até tirar aqui do carregador
para mandar beijo para todo mundo. Eu tô quase sem bateria. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Meu coração para vocês. Um beijo grande. Aula, lição de casa. Vai subir coraçãozinho. Todo mundo lembra da lição de casa? Vídeo do IGTV, 4 estágios da liderança canina. Postarem o print nos stories e engajarem com a live que eu vou deixar salva agora na sequência. Tá bom, gente? Conto com vocês. Muito obrigada de coração pela audiência. Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e até amanhã. Se a gente for se encontrar, se der tudo certo, nosso combinado, tá bom? Seu curso vai ser o melhor, Adriana. Aguardem até ver o meu curso profissional. Esse eu tô entalada há uns 20 anos para sair. A hora que sair vai ser maravilhoso, tá? Mas todos os meus cursos vão ser nesse formato do que vocês viram aqui, tá? Ou é pra gente falar de verdade, falar da coisa como ela funciona na essência, ou eu nem falo, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Ah, e quem não for inscrito lá no meu canal no YouTube, o link do meu canal, que eu falei de muita coisa lá do meu canal, tá na minha bio, tá bom? Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, boa noite e até amanhã, gente. Tchau, tchau.